Olá, pessoal, fiquem agora com os destaques da semana. Nessa semana em Sortilégio, Bruno mata o juiz. Alessandro sofre um acidente e fica preso em uma ilha deserta com Fernando. Maria José herda toda a fortuna de Alessandro. Bruno é desmascarado por Vitória e ameaça suicidar. Tudo isso e muito mais nessa semana em Sortilégio, do dia 19 a 23 de junho de 2023. Olá, pessoal, fiquem agora com o resumo de segunda-feira, 19 de junho. Mercedes e Gabriel se mudam para a casa de Xuxo e seu Pedro. Alessandro chega na mansão escondido. Fernando fica furioso ao descobrir que Kátia está saindo com Bruno e exige que ela se afaste dele. O homem ameaça mandá-lo para a cadeia. Kátia liga para Bruno e o informa que seu irmão descobriu tudo o que existe entre eles. E ela revela a Bruno que disse a Fernando que estão namorando. Bruno fica furioso e pergunta se ela ficou maluca e como pôde fazer isso. E diz que o fato deles dormirem juntos não quer dizer que eles tenham compromisso. Kátia diz a Bruno que Fernando quer lhe processar por ele ter dormido com ela, sendo de menor. Bruno pede à moça que negue tudo que houve entre eles. Alessandro e Maria José dormem juntos. No outro dia, Kátia nega tudo que disse a Fernando e diz que ela não tem nada com Bruno e ele não é seu namorado. Fernando diz a Kátia que Bruno é um homem muito ruim. Fernando pede à moça que não deixe ele envolvê-la em suas armações, que tenha muito cuidado com ele, e pede que não acredite no que ele diz. De manhã, Alessandro se despede de Maria José, a moça cai em lágrimas. Bruno chega à mansão dos Lombardo e, furioso, diz a Vitória que Alessandro proibiu sua entrada na mansão e exige que o acompanhe ao tribunal para dizer perante o juiz que ele e Raquel também são filhos de Antônio Lombardo. Bruno liga para o jornalista e diz que ele sabe o que deve fazer. Alessandro acaba vendo Mercedes e Gabriel e Xuxo chegando na fisioterapia. Xuxo, nervoso, explica que acabou de encontrá-los. Alessandro pede que não tente lhe enganar. Vitória, Raquel e Bruno chegam ao tribunal para a mudança de sobrenome. O advogado pede desculpas à Vitória e diz que não sabe como a imprensa ficou sabendo da reunião, que estava marcada com total discrição. Vitória responde que não se preocupe e sabe muito bem por quem a imprensa ficou sabendo. Gabriel e Mercedes acabam confessando a Alessandro que receberam dinheiro de Eric para fazer uma falsa denúncia. Alessandro diz que não quer prejudicá-los e exige que Xuxo não volte a mentir para ele. Fernando, furioso, desabafa com Alessandro e diz que Bruno é um infeliz e como pôde se meter com uma menor de idade. Alessandro fala que sente muito. Fernando diz que sua vontade é de dar uma surra nele. Alessandro diz que é melhor nem tentar e que ele próprio tem vontade de matá-lo, pois só assim acabaria os problemas. Mas não pode. Alessandro dá uns documentos a Fernando que dá o poder de tomar qualquer decisão em seu nome. Alessandro pede a Fernando que cuide de sua mulher e sua mãe, agora que não pode estar com elas. Bruno comemora com Maura e Lisete seu sobrenome Lombardo. Fernando, por telefone, diz a Alessandro que já encontrou o juiz que realizou o casamento de Bruno e Maria José, mas precisa se apressar porque ele está quase partindo para uma foto safari. E se conseguir alcançá-lo, poderá entregá-lo às autoridades e o acusando que foi subornado pelo Bruno no casamento falso. Atrás da porta, Kátia ouve toda a conversa de Fernando com Alessandro. Bruno sugere a Maura que eles se casem. Por telefone, Kátia revela a Bruno o que acabou de ouvir de Fernando e diz que ele localizou um juiz pela internet e que Bruno subornou com um casamento falso e quer entregá-lo para a polícia. Bruno pede Kátia que o encontre em meia hora. Maura oferece a Eric o triplo do que Bruno lhe paga para que conte tudo o que seu patrão faz. Fernando se oferece para ir junto com Alessandro atrás do juiz e diz que isso tudo é muito perigoso. Kátia se encontra com Bruno e lhe passa todas as informações que descobriu. Bruno diz a Eric que irá viajar essa noite. Bruno embarca. Maria José pergunta a Roberto se ele tem algum interesse em Paula. Ele responde que não e que tinha uma irmã que morreu aos 12 anos com leucemia e que Paula faz lembrar dela, por isso gosta tanto de estar com ela. Fernando pede Vitória que fique com Kátia até ele voltar.
Fernando conta a Vitória do envolvimento de Kátia com Bruno. Alessandro se despede de Maria José para viajar. Vitória, preocupada, recomenda Fernando para que se cuide e cuide também de Alessandro. Fernando pede Vitória que não aceite nenhuma proposta de Hernan, pois se perdê-la, irá morrer. Os dois se beijam. Bruno chega na agência e diz à senhora que um amigo seu acaba de chegar para participar de um safari fotográfico e ele gostaria de encontrar esse grupo. A senhora responde que esse safari já saiu e pode organizar outro para a semana que vem. Bruno se nega e diz que precisa encontrar esse grupo com esse amigo. A gerente procura por Juventino Romero nos documentos e conseguem localizá-lo. Maia diz o que Bruno deve fazer para encontrá-lo. Xuxo revela a Eric que já encontrou Mercedes e Gabriel e que Alessandro já sabe de tudo, mas agora não irá fazer nada. Xuxo deixa claro que se ele voltar a mexer com Mercedes e Gabriel, ele mesmo acabará com ele. Paula não gosta de ver Roberto e Kátia juntos. Paula, furiosa, diz a Maria José que não suporta Kátia. Enquanto isso, Bruno segue ao encontro com o juiz. Fernando e Alessandro chegam para fazer a reserva do tour com o juiz e são surpreendidos quando Maia informa que no dia anterior um homem chamado Bruno Lombardo fez a reserva. Alessandro e Fernando ficam chocados. Olá pessoal, fiquem agora com o resumo de terça-feira, 20 de junho. Eric, em troca de dinheiro, conta a Maura que Bruno se casou com Maria José, se fazendo passar por Alessandro. Ele também diz que Maria José não sabia de nada e quando descobriu não pôde dizer nada, porque Bruno ameaçou mandar o pai dela para a cadeia por vender contrabando. Eric conta ainda que Bruno e Alessandro foi atrás do juiz, que fez o casamento falso. Vitória e Hernan passeiam de barco. Ulisses liga para Helena e pergunta se ela tem notícias de Sandra. Maura conta para Roberto tudo o que Eric a disse a respeito de Bruno ter se passado por Alessandro e se casado com Maria José. Alessandro e Fernando se questionam quem poderia ter contado para Bruno sobre o juiz. Roberto liga para Alessandro e diz que Maura quer falar com ele. Maura conta para Alessandro que Eric lhe contou tudo. A moça diz que Bruno está lá e pede que tome cuidado. A gerente diz a Alessandro que levará eles. Kátia insulta Vitória por estar saindo com Fernando, que tem idade para ser seu filho. Maria José não gosta da forma que Kátia a trata e vai atrás da mocinha tirar satisfação. E diz que ela não pode tratar Vitória daquela forma. Kátia, malcriada que só, começa a maltratar Maria José também, dizendo que ela é uma interesseira e está com Alessandro por causa do dinheiro. Paula chega ali e põe Kátia no seu devido lugar. As duas começam a brigar e Maria José acaba caindo. A briga fica generalizada. Vitória chega e pergunta o que está acontecendo. Depois da confusão, o médico consulta e previne Maria José que poderia ter acontecido algo grave com o bebê. Maria José se preocupa com a falta de notícias de Alessandro. Bruno chega ao safari. Enquanto isso, Alessandro e Fernando não conseguem chegar porque o carro deles sofre uma pane. Juventino está tirando fotos quando é empurrado por Bruno. O senhor cai na cachoeira. Vitória questiona Raquel sobre a vida de Ulisses. Mateu ameaça Maura. Maura diz que não dará nenhum centavo e se ele quiser que peça Alessandro Lombardo. Mateu liga para a mansão Lombardo e diz a Ezequiel que deseja falar com Alessandro e é da parte de Mário Aguirre. Ezequiel diz que ele não está e está viajando com a esposa. Gabriel revela que queria conhecer Paula e até pedir desculpas por tudo que fizeram ela passar. Ezequiel diz a Vitória que Mário Aguirre ligou. Filipa diz que está confusa, pois Raquel disse que Bruno não está em nenhum lugar. Filipa se pergunta se não era ele que se passava por Mário Aguirre. Filipe e Vitória está confusa. Ezequiel diz que anotou o número que ele ligou. Maria José consegue falar com Alessandro. Ele diz que estão a caminho do encontro com o juiz. Alessandro não conta que Bruno chegou antes que eles. No dia seguinte, Alessandro e Fernando embarcam em uma lancha, acompanhado por um senhor e seu neto. Durante o trajeto, o senhor passa mal e morre. A lancha acaba pegando fogo. Alessandro, Fernando e o garoto conseguem pular da lancha antes que ela exploda. Maria José e Paula vão no mercado ver o pai.
Chuchu aproveita para apresentar Mercedes e Gabriel a Paula. Alessandro e Fernando e o menino chegam em uma ilha deserta, mas Fernando acaba se machucando e tem um ferimento na perna. O menino que estão com eles cuida da perna de Fernando com ervas. Alessandro diz a Fernando que não tem boas notícias, pois a ilha que estão é deserta e não tem ninguém para socorrê-los, e a única coisa que achou foi um coco para dividir por 3. Maura chega na mansão. Roberto, ao perceber que Raquel está com sintomas de gravidez, pergunta quem é o pai da criança, pois sabe que ela é amante de Ulisses e até montou um apartamento para ele. Furiosa, ela pede o divórcio. Maura acabou ouvindo a conversa e sai sem que ninguém perceba. Na ilha, o menino cuida de Fernando, que está ardendo em febre. Olá, pessoal, fiquem agora com o resumo de quarta-feira, 21 de junho. Vitória e Maria José, preocupadas por não terem notícias de Alessandro e Fernando, elas entram em contato com a gerente do hotel e por ela são informadas que eles tinham pressa para se encontrar com Bruno Lombardo. Chorando, Maria José diz a Vitória que Bruno vai tentar matar Alessandro. Vitória tenta tranquilizá-la. Ezequiel diz a Vitória que Maura deseja falar com ela. Maura diz a Vitória que Bruno e Alessandro foi atrás do juiz e Alessandro queria a confissão e Bruno foi matá-lo. Maura revela que Alessandro o disse. Vitória consola Maura. Roberto discute com Ulisses por ter engravidado Raquel. Roberto exige que Ulisses saia de viagem. Raquel conta para a mãe que está grávida. Vitória fica super feliz. Mas Raquel diz que não sabe se o pai da criança é Roberto ou Ulisses. Vitória fica chocada. Roberto diz a Vitória que Ulisses não tem a menor intenção de assumir um relacionamento sério com Raquel, porque ele tem uma namorada em Madrid, que é idêntica a Maria José. Roberto deixa claro que irá querer o filho, se for dele. A gerente do hotel informa a Vitória que a lancha na qual Alessandro e Fernando viajaram naufragou. Maria José fica desesperada. Vitória tenta consolar a moça e diz a Maria José que não devem perder a fé. Maria José é medicada. Fernando, fora de si, diz a Alessandro que não quer morrer em uma ilha deserta. Ele confessa que é apaixonado por Vitória e que não teve tempo sequer para conquistá-la. Alessandro diz que eles irão sair dali vivo, de qualquer maneira. Roberto entrega a Ulisses uma passagem de avião para que vá atrás de sua namorada em Madrid. Raquel chega no exato momento e descobre o plano de Roberto e tenta impedir que o amante viaje. Raquel rasga a passagem. Raquel sofre um acidente de carro. Bruno liga para Kátia e marca de encontrá-la. Vitória e Maria José estão no hospital e esperam por notícias de como Raquel está. Vitória e Maria José descobrem que Bruno voltou e vão procurá-lo para saber o que aconteceu com Alessandro e Fernando. Chegando lá, muito nervosa, Vitória pergunta onde está Alessandro e Fernando. Bruno diz que não sabe. Maria José o chama de mentiroso. Vitória diz ao filho que fará uma reunião no dia seguinte em sua casa e toda a verdade virá à tona. Maria José ameaça contar tudo o que sabe se alguma coisa acontecer com Alessandro. O advogado diz a Bruno que se quiser que o defenda, terá que lhe contar toda a verdade, pois Vitória é uma mulher muito inteligente e Maria José parece muito segura. Furioso, Bruno diz ao advogado que está sendo pago para impugnar o testamento apenas. Na ilha, todos dormem em volta da fogueira. O médico diz a Vitória que Raquel está bem e está esperando uma menina. Roberto diz a Raquel que o acidente não prejudicou o bebê. Ela responde que, independente de quem seja o pai, não quer a criança. Roberto pede que entregue a criança para ele cuidar. Vitória conta a Roberto que Alessandro e Fernando sofreram um acidente e estão desaparecidos. Maria José diz a Paula e Felipa que Bruno nega ter estado no mesmo lugar que Fernando e Alessandro. Alessandro e Fernando tentam chamar a atenção de um helicóptero que passa pela ilha. Vitória põe Bruno contra a parede e revela que já sabe de tudo e pergunta qual foi o motivo de ter ido atrás do juiz, se era para lhe dar mais dinheiro ou para matá-lo. Bruno fica sem reação. Bruno, ao perceber que Vitória já sabe de tudo e está disposta a contar a todos, ameaça se matar.
Bruno garante a Vitória que não sabe onde Alessandro está. Bruno joelha em seus pés. Bruno consegue seu objetivo, pois Vitória pede a Maria José que na reunião não comente nada com os advogados sobre as suspeitas. Desesperada, Maria José diz que algo ele fez contra Alessandro, Fernando ou o juiz. Olá pessoal, fiquem agora com o resumo de quinta-feira, 22 de junho. Bruno desiste de impugnar o testamento. Maria José, furiosa, diz a Bruno que sabe que ele matou o irmão para ficar com a herança, mas afirma que lutará para que isso não aconteça e ele ficará na cadeia até o fim dos seus dias. Maria José se desculpa com Vitória, mas diz que Bruno uma vez já tentou matar o irmão e tem certeza que ele está por trás do desaparecimento de Alessandro. Vitória se nega a acreditar que Bruno seja capaz de coisas tão monstruosas. Maria José deixa claro a Vitória que se Alessandro não voltar, ela se vingará de Bruno. Longe dali, Alessandro, na ilha deserta, pensa em Maria José. Bruno visita Raquel no hospital. Bruno, ao saber que Raquel quer se divorciar de Roberto porque está apaixonada por Ulisses e espera um filho dele, se oferece para ajudá-la a conseguir o divórcio. Em troca, ele quer que ela peça a impugnação do testamento de Antônio Lombardo. Maria José é informada por Maia que as autoridades não achou Alessandro nem Fernando e está esperando o tempo melhorar para continuar as buscas. A mulher a informa que não encontrou o corpo de Juventino, o homem que Bruno foi procurar. Também não foi encontrado. Maria José fica sabendo que o juiz está desaparecido. Maria José diz a Paula que certamente Bruno foi atrás do juiz para matá-lo. Vitória diz a Kátia que tem certeza que foi ela quem contou a Bruno sobre a viagem de Alessandro e Fernando. Kátia nega a participação e Vitória diz que espera que esteja sendo sincera, porque do contrário seria culpada da possível morte de Alessandro e de seu irmão. Vitória conta a Kátia o que aconteceu com Fernando e Alessandro. Kátia fica desesperada com a hipótese de ter perdido seu irmão. Maria José diz a seu pai que Alessandro desapareceu e pode estar morto. Seu Pedro ampara sua filha. Alessandro e Fernando e o menino se divertem na ilha deserta. Bruno dá dinheiro a Ulisses para que continue seu relacionamento com Raquel. Raquel chega em casa. Kátia procura Bruno em prantos. A moça não aceita que seu irmão tenha morrido. Roberto conta a Maura que Alessandro está desaparecido. Maura se enfurece e diz que Bruno os matou. A moça promete que irá contar tudo. Na igreja, Maria José, Paula, Chuchu e seu Pedro reza para Alessandro voltar. 4 dias depois, Alessandro e Fernando seguem desaparecidos. Vitória recebe a informação e informa Maria José que encerraram as buscas. Maria José entra em desespero e chora. Bruno leva Kátia para a casa do tio. O advogado informa Maria José que já está divorciada de Alessandro e diz que isso é uma boa notícia, pois Raquel acabou de entrar com o pedido de impugnação do testamento de Antônio Lombardo. E o que ela herdou do marido ficará fora da repartição de bens. Vitória telefona para a casa do tio-avô de Fernando. A empregada atende e Vitória diz que Kátia está indo para lá. Maria José chora e segura a blusa de Alessandro. Olá pessoal, fiquem agora com o resumo de sexta-feira, 23 de junho. Bruno leva Kátia para a fazenda do tio e ela o apresenta como seu noivo. Bruno fica furioso com a mocinha e diz que não tem tempo para pensar em casamento, com todos os problemas que já tem. Bruno vai embora e Kátia fica chorando. Dias depois, Vitória reclama com Bruno por não ter cumprido a promessa de não impugnar o testamento. Cínico, ele diz que só está apoiando a irmã, a decisão de Raquel. Começam as reuniões. Maria José conta para seu pai e Paula que se divorciou de Alessandro e ficou com todos os bens dele. O olho de Paula brilha nesse momento. Eles discutem sobre a saúde mental de Antônio Lombardo. Hernan garante que Antônio estava apto a tomar qualquer decisão.
Na ilha, eles tentam sobreviver como pode. Se passa várias reuniões e, entre eles, a briga continua acirrada em ambas as partes para provar a saúde mental de Antônio Lombardo. Dias depois, após verem que Alessandro pode estar morto, já que ele não se apresenta às reuniões, tudo fica mais difícil. Após vários questionamentos de ambas as partes, o advogado comunica que já assinaram um divórcio. Maria José não é esposa de Alessandro e revela a todos que Alessandro deixou tudo em nome de Maria José. Tudo, todas as ações da empresa e metade da casa. Diante do juiz, Raquel e Bruno têm um ataque de fúria ao saber que Alessandro não é o dono de nada, pois antes do divórcio cedeu todos os seus bens a Maria José. Bruno grita e diz que foi armação para deixá-lo sem nada e acusa Alessandro de estar escondido. Raquel exige que Maria José se apresente para depor e diz que não acredita que Alessandro lhe deixou tudo. Alessandro, Fernando e o menino esquentam em volta de uma fogueira. Maria José se apresenta diante do juiz. O juiz a questiona o porquê ele lhe deixou tudo. Em seu depoimento, Maria José diz que ela e Alessandro se amavam, por isso ele lhe cedeu todos os seus bens. O juiz não entende se amava o porquê do divórcio. Ela afirma diante do juiz que o divórcio foi uma exigência de Bruno em troca da doação de sangue. Bruno tenta negar e a chama de louca, mas Vitória afirma ter ouvido sua conversa com Maria José. Após o ocorrido, o juiz sugere aos advogados de Bruno que retire o processo de impugnação antes que as coisas se compliquem mais. O juiz encerra a audiência até a nova data. Em seguida, os advogados dizem a Bruno e Raquel que podem seguir adiante com o processo, mas sem contar com as ações de Alessandro, já que não são mais dele. Helena diz a Jorge que precisam ir juntos à Espanha para buscar Sandra. Jorge se nega a ir buscá-la. Paula diz a Maria José que o melhor é se conformar que Alessandro não irá voltar. Maria José diz que não vai se conformar nunca. Helena liga para Ulisses e diz que precisa conversar com ele e conta que Sandra voltou. Paula dá uma carona para Gabriel. Gabriel pede perdão à moça por ter tentado culpá-la pelo acidente que teve e diz que não a conhecia e eles precisavam do dinheiro para não ficar aleijado. Paula responde que já está tudo bem. Bruno, furioso, segue discutindo pelo dinheiro deixado para Maria José, sozinho porque Vitória nem liga mais para ele. Bruno a questiona se não está lhe ouvindo. Vitória responde que não e diz que não quer. Dias depois, começa uma nova audiência, sem Maria José e sem Vitória, já que estão muito tristes com a suposta morte de Alessandro. O advogado diz que elas desistem de continuar brigando nesse julgamento pela defesa dos seus direitos e confia na decisão do juiz. Após muito se falarem, o juiz dá seu veredito. O juiz deixa claro que não poderá fazer nada, já que quando Alessandro assinou o acordo, era dono legal de tudo que cedeu. E diz que se fez isso, estava pensando no futuro do seu filho. Bruno não se cansa e diz que Maria José pode estar grávida dele. Na ilha, Alessandro diz que a balsa está pronta e que podem tentar ir embora. Helena se encontra com Ulisses em seu apartamento. Mauro e Roberto chegam ali. Helena revela que Ulisses é namorado de sua filha, Sandra. O padre celebra uma missa em memória a Alessandro e Fernando, que seguem desaparecidos. Roberto deduz que Helena pode ser mãe de Maria José, já que Ulisses o contou que Sandra é idêntica a Maria José. Alessandro, Fernando e o menino colocam a balsa no mar. Enquanto isso, estão lutando para sobreviver na ilha. Quando finalmente são resgatados por um helicóptero, os três estão em segurança. Alessandro e Fernando são informados que precisarão fazer novos documentos para voltar ao país. Maura levanta a hipótese que se Maria José for vender as ações dela, ela ofereceria para comprá-las. Roberto questiona se ela tem tanto dinheiro assim e pergunta qual seria o interesse em comprar. Maura revela que seu interesse é ter Bruno em seus pés para poder pagar tudo o que ele fez a Alessandro. A moça revela que Alessandro era seu grande amor. Ulisses diz a Helena que Maria José ficou muito rica. Helena responde que gostaria de vê-la. A senhora reitera a Ulisses
que, se ajudar a encontrar Sandra, fará de tudo para que se case com ela. Maria José quer se vestir de luto, mas Vitória acha melhor não e pede que fique de branco. Maria José se derrama em lágrimas. Raquel e Bruno se decepcionam com o que recebe na partilha de bens, já que considera muito pouco. Hernan diz que precisa fazer a reestruturação da empresa e devem perguntar o que Maria José irá fazer com seus 65% das ações, deixada por Alessandro. No exato momento, Roberto diz que Maura deseja comprar. Maura dá as condolências a Maria José e se oferece para comprar as ações que Alessandro lhe deixou. Paula deseja que Maria José venda as ações dela e vão morar no exterior. Maria José diz que isso seria uma traição para Alessandro e que não se convenceu que ele está morto. Bruno diz a Vitória que, com a morte de Alessandro, a presidência da empresa fica vaga e ninguém poderá se opor se ele ocupar o posto. Vitória lembra ao filho que Maria José é a sócia majoritária e seu voto conta. Raquel diz a Bruno que se deu mal. Bruno lembra a Raquel que são 4 votos contra 3 e pergunta se ela não vai votar nele. Roberto conta a Maria José quais são os planos de Bruno e aconselha que venda suas ações para Maura e Lisete. Longe dali, a mulher diz que mais alguns dias os passaportes estarão prontos. Alessandro não gosta da demora para fazer os documentos e diz que a única coisa que querem é voltar para casa logo, já que ficaram 4 meses presos em uma ilha. Dias depois, Bruno procura Maria José para tentar convencê-la de sua inocência e jura por sua mãe que só foi procurar o juiz para lhe oferecer dinheiro em troca de seu silêncio. Maria José o acusa de ter o matado e revela que o juiz está desaparecido e foi Maia que lhe contou. Vitória acaba ouvindo tudo atrás da porta. Maria José corre e diz a Roberto que venderá parte de suas ações para Maura, com a condição de que não vote em Bruno para a presidência da empresa. Roberto pede emprego na empresa e diz a Maria José para tomar muito cuidado com Bruno, já que Bruno se mudou para o chalé. E ela está na mira dele. Maria José responde que não sente medo e não é mais uma menininha.